Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal de YouTube da Razão Automóvel. Hoje tenho para vos mostrar o Volkswagen Polo GTI. Mas antes de passarmos ao Polo, deixem-me pedir-vos uma coisa. Subscrevam o nosso canal de YouTube, acompanhem-nos também nas redes sociais, tanto faz no Instagram como no Facebook, e visitem diariamente o site da Razão Automóvel para terem acesso a todas as notícias e novidades do mundo automóvel. Agora que certamente já subscreveram todas as nossas redes sociais, vamos voltar ao motivo que nos trouxe até aqui, este Volkswagen Polo. Esquecendo que isto é uma versão GTI, vou falar desta nova geração do Polo. Eu não acho que seja particularmente apelativa, mas também não há nada que eu diga que é dramaticamente feio. É um Polo, e os Polos nunca foram modelos do ponto de vista estético que se destacassem dos restantes. É sempre um Polo, é sempre uma continuidade, é como o Golf. Mas falando desta versão GTI, temos uma carroceria mais apelativa. Porquê? Porque temos este encarnado, que está muito bem conseguido, coadjuvado também por para-choques mais desportivos da versão GTI e também por estas massivas jantes 18 polegadas, que casam muito bem com todo o carro. Temos também várias inscrições ao longo de toda a carroceria a recordar-nos que este não é um Polo convencional, é um Polo GTI. Para além de termos um design que podia ser um bocadinho mais agressivo, o que é que eu não gosto mais no Polo? Não gosto da assinatura LED. Em vez de ter aqui uma reta, temos uma assinatura LED às ondinhas, parece o Rally de Monte Carlo, e não entendo porque é que a Volkswagen fez isto assim, porque parece que o farol está torto, parece que lhe bateram. Vamos ver se num facelift próximo a Volkswagen altera ou não. Mas esquecendo as questões pessoais, porque a estética é sempre algo particular, e se olharmos para o conjunto, até posso dizer que gosto bastante do Polo nesta versão GTI, vamos passar para aquilo que realmente interessa. Será que este motor 2.0 TSI casa bem com esta carroceria? Será que ele curva bem? Será que ele é confortável? Será que vale ostentar a sigla GTI? É isso que vamos descobrir. Vou começar pelo motor porque é um dos elementos mais interessantes deste carro. Em vez de termos o motor 1800 da anterior geração, o que é que nós temos? Temos o motor EA 888 que transita do Golf e também do Seat Leon Cupra. Só que aqui, em vez de termos 245 cavalos ou 300 cavalos de potência, temos apenas, e atenção, apenas 200 cavalos de potência e 320 Nm de binário máximo. Mas mais interessante do que o binário máximo que este carro tem é toda a gama de rotações onde temos esse binário disponível. Ele está disponível logo desde as 1500 rotações até às 4400 rotações. Redline, 6500 rotações. Portanto, não nos falta motor, apesar de ser uma versão detonada do Golf GTI. Traduzindo estes números por miúdos, vou meter aqui no modo Sport. Ora, já está. O que é que isto significa? Significa 237 km/h de velocidade máxima. Aceleração do 0 ao 100, 6,7 segundos. Não é o carro mais potente do segmento. Temos, por exemplo, o Yaris GMRN, que o Diogo já testou aqui para o canal, e temos também o Mini Cooper S John Cooper Works, que também é mais potente. Mas este carro não é sobre a potência máxima, é sobre esta disponibilidade a qualquer regime. Eu vou às 3000 rotações, acelero, tenho sempre motor. Não necessito estar agarrado à excelente caixa DSG de 6 velocidades. Atenção, 6 velocidades. Anteriormente era de 7 velocidades e agora é caixa de 6 velocidades, também a mesma do Golf, porque só esta caixa é que aguenta a quantidade de binário que este motor EA 888 é capaz de desenvolver. É a mesma tónica deste motor, é um motor sempre cheio, temos sempre binário debaixo do nosso pé direito. Nunca sentimos falta de potência, seja qual for a relação com que abordemos as curvas. Vou abordar esta curva abaixo das 3000 rotações, saio da curva e acelero sem qualquer dificuldade. Como é que o eixo dianteiro reage
à potência deste motor. Reage muito bem, é muito fácil de inserir em curva, não temos perdas de motricidade à saída, podemos acelerar bastante cedo e o diferencial XDS faz o seu trabalho, não é um diferencial mecânico, é um diferencial eletrónico, mas independentemente de eletrónico ou não, a verdade é que nós carregamos e a potência vai lá parar. Quem diz que os tração dianteira não podem ser bons desportivos está completamente enganado. Completamente enganado. ESP modo Sport, porque ele não dá para desligar totalmente. Modo Sport ligado, aceleramos a fundo, programa Launch Control ativado. (6,7 segundos do 0 aos 90, que eu não posso passar dos 100. Uma coisa interessante neste Launch Control é que ele permite as rodas patinarem o suficiente para o carro não perder rotação e fazer com que o arranque seja o mais rápido possível. Há alguns programas de Launch Control que não permitem isso. As rodas não patinam, o motor perde um bocadinho de rotação e não é tão rápido quanto poderia ser. Neste caso, não se passa isso. Mas há algo ainda mais especial sobre este motor. E o que é isso? É a quantidade de peças aftermarket que já existem para esta unidade EA888 e que nos permite retirar deste motor, se assim entendermos, facilmente mais de 300 cavalos. E tudo isto com garantias que não beliscamos demasiado a fiabilidade deste motor que, em vários modelos da Volkswagen e da SEAT, enfim, do grupo Volkswagen, já demonstrou ser bastante fiável. Guilherme, muito bem, já sei que o carro anda bem, que tem muito binário, que é possível extrair muito sumo dessa motorização, mas e eu, que quero um carro para o cotidiano e não quero sempre andar com a faca nos dentes, até porque se quisesse andar com a faca nos dentes, provavelmente não era o Polo que ia comprar. Ok, então agora este bocadinho é para vocês. Vou desligar o modo Sport e vou colocar no modo Eco e vou-vos brindar com um dado. É possível fazer médias de apenas 6,5 litros neste carro. O modo Eco, além de deixar o acelerador praticamente letárgico, ainda que não seja desagradável de utilizar, o que sucede é que é possível, como eu estou a fazer agora, andar com o carro desengatado em modo coasting, à vela. Porquê? Porque estou num plano um bocadinho inclinado e ele percebe que não necessita ter uma mudança engrenada para manter a velocidade. Resultado, desengata e nós vamos aqui a poupar combustível. Este é apenas um dos truques da motorização 2 litros TSI que equipa este modelo. Outro dos truques são as relações de caixa super longas que este modelo tem. Se não fosse o binário ser tão disponível, eu diria que tem a caixa demasiado longa, mas a verdade é que não tem. E não tem porquê, na minha modesta opinião, porque sempre que premimos o acelerador, independentemente da relação que temos engrenada, temos sempre uma resposta cheia e contundente. Às vezes nem parece que temos 200 cavalos debaixo do pé direito. Em andamento mais desportivo, naturalmente, podem esquecer os 6,5 litros ao 100 e contem com médias em torno dos 8,5, 9 litros, o que ainda assim não é nada de extraordinário face ao poder de fogo deste modelo. Vou regressar então ao modo Sport, agora que já sabem que ele é capaz de oferecer consumos baixinhos, e vou atacar aqui estas curvas da Lagoa Azul. Em termos de plataforma, este carro partilha a plataforma com o Golf GTI, é a plataforma MQB aqui na versão A0, que é como quem diz a versão compacta, mas não tem o comportamento de uma plataforma compacta, não é nervoso, é quase um Golf. Isto é mesmo um mini Golf. Mais do que nunca, o Polo GTI é um mini Golf GTI. Tanto o eixo traseiro como o eixo dianteiro suportam bem toda a carga que eu estou a levar para o interior da curva e conseguimos descrever um momento linear mesmo muito rápido. Muita velocidade, tolera bem. Agora a dianteira cede um bocadinho, mas nada que assuste. Nós sabemos sempre o que é que está a acontecer com o eixo dianteiro, temos montes de feedback. Quando vemos que estamos a alargar a trajetória, ainda temos mais um bocadinho de grip, torcemos mais um bocadinho o volante, levantamos o acelerador e ele volta aos carris sem que a traseira roda em demasia, nunca assusta, é um carro mesmo muito fácil de explorar. Quanto à nota de escape, não é fantástica, mas também não é má. Temos uns em desaceleração, mas não temos uns rateres grandes, contundentes, como temos noutros modelos. Relativamente aos travões, eu tenho estado a usá-los
com bastante intensidade e não noto uma fadiga que seja digna de nota. Os travões estão a aguentar bastante bem. Se vocês conhecem a estrada da Lagoa Azul, sabem que é travagem e aceleração, travagem e aceleração. Esqueci-me de dizer-vos há pouco que a suspensão deste carro é adaptativa. Nós podemos alterar o amortecimento mais rijo ou mais suave. Eu podia até dizer-vos que sinto uma grande diferença entre o modo normal ou o modo Comfort e o modo Sport, mas a verdade é que não sinto. Sinto que o carro, independentemente de andarmos no modo Sport ou andarmos no modo normal, o carro é sempre confortável, não é excessivamente rígido e controla sempre bem todas as transferências de massa em condução mais aplicada. Quando andamos em condução normal do cotidiano, temos um Polo que é praticamente como todos os outros Polos. É confortável, é fácil de guiar, não cansa, tem uma boa direção, uma boa posição de condução. As pessoas que vão sentadas lá atrás têm espaço como poucos carros deste segmento podem oferecer. Lembro-me agora do Ibiza, que tem a mesma plataforma e que tem bastante espaço, mas poucos são os carros que conseguem oferecer tanto espaço como o Polo. Tanto assim é que este Polo tem as mesmas cotas de habitabilidade, ou praticamente as mesmas cotas de habitabilidade, que o Golf da quarta geração. É impressionante, não é? Quanto à capacidade da bagageira, também é imensa. Nós infelizmente furámos o pneu e tivemos de o trocar, e a verdade é que conseguimos lá colocar uma jante de 18 polegadas sem que isso comprometesse o espaço da bagageira. Se quisermos ter uma resposta de suspensões mais suave e à mesma querermos uma nota de escape mais audível, basta irmos aqui ao modo Individual e configurá-lo. Podemos adaptar a direção, a resposta do motor, o ar-condicionado, o som do motor, enfim, praticamente tudo está ao nosso alcance. A Volkswagen pede 32 mil euros por este Polo GTI. Quanto a mim é um valor mais que justo. E olhem que deve ser das primeiras vezes que sai da minha boca a palavra justo e Volkswagen Polo na mesma frase, porque eu acho que o Polo é sempre sensivelmente mais caro do que aquilo que devia, apesar de, como vocês sabem, a nível de qualidade de interiores, materiais, o Polo estar sempre no topo do segmento. Mas acho que 32 mil euros é um valor mais que justo para um carro muito esportivo, um hot hatch com um motor 2 litros, com 200 cavalos, com este espaço, com suspensão adaptativa, montes de equipamento de série e bom, tanto em condução desportiva como no cotidiano. Para finalizar este vídeo, coisas que eu gostei no Polo GTI. Gostei desta dualidade, tanto pode ser um carro confortável para o cotidiano, como posso vir aqui para a estrada da Lagoa Azul, acelerar e divertir-me, porque nunca sinto que tenho pouco carro ou pouco motor para me divertir. O que é que não gostei? Não gostei da resposta do motor, e agora vocês dizem, pá, Guilherme, tu estás todo marado da cabeça, acabaste de dizer que gostas da resposta do motor e agora estás a dizer que não gostas da resposta do motor. É simples. A resposta do motor é boa, mas eu acho que podia ser ainda melhor. Este carro ficava mesmo bem aí com cerca de 245 cavalos. E eu percebo porque é que a Volkswagen não colocou 245 cavalos de série neste modelo. E não colocou porquê? Não colocou por causa de um senhor chamado Golf GTI, que tem exatamente essa potência. E a Volkswagen não queria correr o risco de canibalizar o Golf GTI. Mas a verdade é que fez um Polo GTI tão bom que faz sombra ao Golf GTI. Não é tão estável a alta velocidade, não conseguimos levar tanta velocidade para dentro das curvas, mas consegue ser mais interativo, vou aproveitar para aproveitar essa interação, consegue ser um bocadinho mais interativo e mais divertido de conduzir em estrada sinuosa. A parte boa disto tudo é que vocês, apesar de termos 200 cavalos de série, podem muito bem alterar a vosso belo prazer a potência, porque como eu disse há pouco, o que não falta são peças para este carro, para este motor, que já está mais que explorado. Quanto a mim, já chega por hoje de vídeo, já mudei um pneu para conseguir gravar este episódio. Acontece sempre alguma coisa, as coisas nunca correm como nós estamos à espera. Estávamos mesmo dentro do tempo para voltar à redação e para irmos escrever mais uns artigos. Resultado, fura-se um pneu. Caramba, acontece sempre alguma coisa. Mas pronto, já chega. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Subscrevam o nosso canal, ativem as notificações, acompanhem-nos no Instagram e também no Facebook. Visitem diariamente o site da Razão Automóvel, porque temos lá sempre as últimas notícias e últimas novidades do mundo automóvel. E pronto, feito este caderno de encargos, já sabem, subscrever, subscrever, subscrever. Despeço-me de vocês com um grande abraço, espero que tenham gostado. Até à próxima!